Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá pessoal, tudo bem? Iniciando o projeto Entrevista com Executivos, hoje eu tenho o prazer de estar conversando com Márcio Teixeira Bastos, professor, um grande amigo de longa data, né? Nos conhecemos aí ainda na nossa cidade natal, né? O Márcio trilhou aí o caminho da academia, né? Se especializando na área de arqueologia e antropologia, e hoje o prazer de conversar sobre tecnologia com o professor Márcio Teixeira Bastos. O Márcio, ele tem pós-doutorado em arqueologia pela Stanford University, passou pela Universidade de Tel Aviv, fez seu doutorado na USP, é graduado em História pela FURG, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, é pesquisador associado do Centro de Estudos Judaicos e do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial e do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da Universidade Estadual Paulista. Tem experiência prática na área de arqueologia tanto no Brasil como no exterior. Márcio, te recebo com muita alegria, muito prazer de estar conversando contigo, né? E fazermos esse bate-papo sobre tecnologia, né? Numa perspectiva que não é uma perspectiva do engenheiro, é uma perspectiva de um pesquisador nessa área tão importante para a nossa cultura e para a nossa humanidade, que é a arqueologia e a antropologia. Muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. É realmente uma satisfação poder estar em contato contigo novamente. Sim, somos amigos de longa data, de infância, né? E trilhamos caminhos que nos levaram a estar nos encontrando novamente aqui para falar de tecnologia, para falar dessa indústria 4.0, e eu quero aproveitar e saudar essa tua iniciativa, que é realmente, eu considero, inovadora. Não tem muita gente discutindo atualmente esses paradigmas a respeito da indústria inteligente, da aplicação de tecnologias para a nossa sociedade, como as tecnologias elas podem desenvolver uma sociedade melhor e mais igualitária, com maior produtividade. Então, eu quero saudar essa iniciativa, dizer que eu estou bem feliz de estar aqui trocando ideias contigo e com o teu público também. Então, agradeço a oportunidade, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Márcio, tu sabes que um propósito desse projeto, que se iniciou na primeira série falando sobre indústria 4.0 e tecnologia, é compartilhar conhecimento para que as pessoas possam entender um pouco melhor o que é essa revolução que está acontecendo no mundo, essa revolução industrial, e que a gente, com esse conhecimento, possa melhorar a indústria do nosso país, melhorar a competitividade, porque a competitividade ela é componente-chave para o desenvolvimento do país, e o país desenvolvido ele pode levar mais riqueza a todas as pessoas, melhorar a questão social, melhorar a questão do trabalho. Então, um país desenvolvido é bom para toda a sua população, para todo o seu povo. Então, um pouco do propósito desse projeto está nesses encontros, nesses bate-papos, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. E o tema da nossa conversa é tecnologia numa perspectiva de espaço e tempo. Eu começo citando o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, doutor em economia e engenharia, e ele nos diz, num trecho do seu livro chamado A Quarta Revolução Industrial, de 2016, que estamos no início de uma revolução que alterará profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em escala, escopo e complexidade, a quarta revolução industrial é algo que considero diferente de tudo aquilo que foi experimentado pela humanidade, segundo Klaus Schwab. Márcio, professor, lhe pergunto, com base nesse texto, nesse trecho do livro, extrapolando as 4 revoluções industriais,
que tem um recorte pequeno da nossa humanidade, de apenas 300 anos. Para ti, qual o impacto da tecnologia e a sua evolução na história da humanidade? Então, na verdade, Luciano, né, como sou arqueólogo e antropólogo, nós observamos que a humanidade ela sempre teve uma relação intrínseca com a materialidade e com as tecnologias, né? Se a gente for recuar na história da humanidade, a gente vai falar a respeito da invenção da roda. Então, a cada nova tecnologia, você tem uma adaptação da sociedade. E eu queria frisar que a tecnologia e a sociedade, elas não podem ser dissociadas um conceito do outro. Elas são a mesma coisa, a tecnologia é a sociedade é a sua própria tecnologia, né? Então, a nossa relação com as coisas, né, com a materialidade, ela é intrínseca. Nós produzimos coisas, né, mas ao mesmo tempo coisas precisam de mais coisas. Por exemplo, quando eu vou produzir um telefone, eu tenho que ter um mecanismo, uma tecnologia de touch, mas isso vai me levar a outra relação, que é a relação de cadeia, de transmissão, de fios e antenas. Então, sempre uma tecnologia ou uma coisa leva a outra coisa. E essa relação com as coisas, ela faz parte do próprio ser humano, né? Então, nós somos a materialidade, né? A camisa que a gente usa diz a respeito sobre a gente, os tipos de instrumentos que nós usamos para produção. Então, a cada nova tecnologia, a humanidade ela foi rompendo as relações de espaço, Luciano. Isso significa que a cada momento em que nós incorporamos, desenvolvemos uma nova tecnologia, a sociedade também se desenvolve, se adapta e se transforma. Então, a perspectiva da arqueologia e da antropologia tem esse olhar. E esse olhar nos conduz para uma ideia que é a ideia sempre de evolução e adaptação. Então, evolução não no sentido de que nós estamos numa escada, né, subindo evolutivamente, isso não é evolução. Evolução, em essência, é adaptação. E a nossa história, enquanto humanidade, é a história da adaptação, Luciano. Da adaptação ao meio, ao espaço e da adaptação com as novas tecnologias que estão sempre surgindo, né? Nós somos, dentro das espécies que habitam o planeta, uma das únicas, ou se não a única, que desenvolve tecnologia para poder ter o seu fazer, né? Então, todo o nosso fazer ele é permeado por instrumentos. Então, nós não podemos dissociar toda a instrumentalidade que as sociedades produzem das próprias sociedades. Elas estão inexoravelmente impregnadas, vamos usar esse termo, né? Intricadas, Sim. né? E Márcio, bem nessa linha da tua fala, a tecnologia ela também ela tem uma relação com a conquista de espaços, inclusive do espaço, né? Do espaço sideral, né? Exatamente, é isso. Então, como eu estava comentando, né, fazendo essa linha de raciocínio para a gente aqui, desde a invenção da roda, nós vamos ter uma série de invenções até chegar, por exemplo, na Revolução Industrial com a indústria têxtil, que vai adaptar a água para poder produzir melhor os seus produtos, até a gente chegar num momento que é capital de transformação, que nos leva àquilo que nós estamos vivendo hoje em dia, que é a conquista do espaço sideral mesmo, né? Quando nós rompemos com alguns paradigmas da antiguidade, e eu já comentei isso contigo em outra fala, né? Que foram 3 grandes paradigmas quebrados, né? Ou transformados que nos levaram a essa conquista do espaço, né? A gente pode falar de Freud, falando do subconsciente, que vai falar que todo o nosso comportamento ele está influenciado pelo que a gente tem de subconsciente, é uma coisa que a gente nem conversava antes de Freud a respeito do subconsciente, da Sim. mente, né? O estudo da mente humana. E aí a gente vai ter também o Marx, que vai falar propriamente da Revolução Industrial e das relações de trabalho, né? É um outro paradigma que vai trazer o desenvolvimento do século XX e da humanidade. E, por fim, a gente vai falar de um outro, todos eles, observem, alemães e judeus, a gente vai falar de Albert Einstein. E com ele a gente tem literalmente um novo entendimento a respeito das dimensões do espaço. E os estudos da física foram que nos permitiram a conquista do espaço sideral. A partir do momento em que a gente chega
enquanto humanidade na Lua e consegue, então, romper essa relação do espaço e começar a explorar o espaço sideral, a gente começa, enquanto humanidade, a lançar uma série de satélites na órbita. E esses satélites, essa tecnologia, toda essa tecnologia e novo paradigma do século XX e XXI, ele transforma a sociedade. Hoje a nossa sociedade, ela está, inclusive a indústria 4.0, ela está atrelada a essa relação, que é a relação de satélites e controle da crosta terrestre pelo espaço, né? Então os serviços, eles foram modernizados e hoje a gente tem essa relação com o espaço, né? Que é o espaço sideral e Sim. essa relação com os satélites na órbita, né? Sim. Terrestre. E Márcio, essa como uma introdução dessa temática de tecnologia, ela é excelente, porque ela nos leva para um segundo ponto, talvez um pouco mais pragmático do ponto de vista tecnológico, que é falar sobre competitividade, né? Então, a competitividade ela é um componente-chave para o desenvolvimento de um país. Então, eu queria saber, na tua visão, como que o país pode ser mais competitivo em relação à tecnologia e o que a história pode nos ensinar sobre isso, né? Bem, se tu perguntar isso para outros especialistas, cada um vai ter uma linha de resposta, né? Imagina. Mas eu acredito que para que o Brasil se torne mais competitivo, né, é necessário uma grande mudança de paradigma no país, né? Que significa uma mudança de pensamento para incorporar as novas tecnologias no nosso fazer. E como eu comentei, né, nós não poderíamos falar de uma mudança, por exemplo, só do Einstein, sem falar do Freud. Então, tem uma relação, as coisas elas estão conectadas. A gente não pode só priorizar um lado, a gente precisa entender a relação mais como um todo. E se não houver no país uma mudança de mentalidade a respeito da valorização das tecnologias e da organização da sociedade brasileira mesmo, na sua produção, propriamente dita, nós não vamos conseguir alcançar essa paradigma da indústria 4.0, porque ela está literalmente ligada a uma relação da produção inteligente. Então, essa competitividade que nós estamos comentando aqui, para o Brasil ser mais competitivo, ele vai precisar priorizar a produção inteligente. E essa produção inteligente está realmente ligada às novas tecnologias. E para nós termos mais intimidade com as novas tecnologias, a gente precisa de uma mudança de pensamento na sociedade brasileira e no empresariado de maneira geral, né? Para poder incorporar isso. Por quê? Porque nesse momento, né, quando nós estamos conversando, nós estamos falando de uma indústria 4.0 ou de novas tecnologias, mas essencialmente nós estamos falando do futuro, né? De um conceito de futuro, né? Do que nós queremos ou que nós precisamos transformar para que aquele projeto, aquela ideia de futuro, ela seja implementada. Então, nós estamos falando, sim, de um porvir. E quando nós falamos de um porvir, é necessário que a nossa mente não esteja no passado, né? O passado ele é fundamental. Ele é a base de tudo, né? Falando como historiador, como arqueólogo, como antropólogo. É no passado, né, na memória, que nós amparamos toda a nossa relação, né? Então, eu comentei isso contigo já, né? Nós desenvolvemos uma das grandes mudanças tecnológicas, foi o invento do computador, que é o que nos permite toda essa relação de conquista do espaço. Mas qual é a grande sacada do computador? A grande diferença do computador para todos os outros aportes tecnológicos é a sua capacidade de reter data ou de reter informação, o que a gente chama em inglês, né, o big data, ou a grande coisa, a storage, né, onde eu vou guardar as informações, né? O nosso cérebro é a ferramenta mais maravilhosa que a humanidade possui, é o cérebro humano. Mas a capacidade que nós temos no cérebro humano de comportar, de reter informação, ela é muito pequena, né? Haja vista que, como humanos, quando chega aos 80, 90 anos, a nossa memória vai desvanecendo, né? E se nós estamos perto dos 40, né, nos 40 anos de idade, se nós pedimos a nossa memória dos 8, 9 anos, ela já não é mais acessível, né? Qual é a diferença do computador? A do computador é sempre acessível. Ela sempre pode ser guardada. Então, nós estamos produzindo uma capacidade de comportar informações, cruzar todos esses dados e aperfeiçoar a nossa maneira
de se comportar como sociedade. E isso inclui, inclusive, a produção. Mas é necessário, como eu estava comentando, Luciano, a gente ter alinhado a nossa mentalidade a essa nova perspectiva, porque significa pensar no futuro. Então, nós precisamos atualizar os nossos mecanismos mentais para acompanhar essa revolução, essa quarta revolução industrial. E haja vista que no Brasil, né, se a gente comentar, né, eu saudei como muito inovadora a tua ideia e essa proposta, mas a gente precisa pontuar que desde a década de 80, Luciano, até agora, nós estamos num processo de desindustrialização no país. Essa é a verdade, né? Sim, estamos falando da quarta Revolução Industrial, mas no país, no Brasil especialmente, o histórico é que nós estamos, desde a década de 80, em desindustrialização. Então, essa é necessária uma conscientização disso para que haja uma mudança e nós alcancemos essas novas tecnologias e esse novo patamar no país. É assim que penso. Márcio, essa tua abordagem, ela me traz uma série de outras coisas, né? Primeiro é que eu ouvindo falar em tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, né? Em Big Data, em Storage, né? Me traz uma alegria porque, né? Puxa vida, isso é um domínio, né? Que poucas pessoas estão discutindo isso, né? E tu traz essa quebra de paradigma que a gente tem que discutir mais isso e, de fato, a gente vê no histórico dos indicadores brasileiros que a indústria, ela representa hoje uma parte muito pequena do nosso PIB, né? Em torno de 11% a indústria de transformação, né? E isso é crítico para o desenvolvimento do país, né? E aí eu engancho esse tema com uma outra que eu acho também relevante, uma outra questão, que é sobre ensino e pesquisa, professor Márcio, que é um outro componente também importante para o desenvolvimento do país. Eu queria saber, tu que percorrestes, né, diversas universidades no mundo, universidades de referência, né, principalmente no eixo Israel, Inglaterra e Estados Unidos, quais são as diferenças, né, que tu percebesses entre as universidades no exterior, as universidades no Brasil, e como que nós podemos melhorar a relevância das nossas universidades no contexto de tecnologia, visto que isso é importante para o desenvolvimento do país, né? Sim. Bem, realmente, como tu mencionou, né, eu fiz uma formação, digamos, anglo-saxã. Vale pontuar que a Universidade Brasileira, por tradição, ela tem uma forte ligação com a França, né? Então, é a tradição historicamente das universidades brasileiras, e haja vista a USP, que é uma das que tem maior referência no país, é uma tradição francesa. Eu fiz um percurso anglo-saxão, então toda a minha formação sim é de Israel, né, da Universidade de Tel Aviv. Depois eu passei um ano de doutorado na Universidade de Durham, na Inglaterra, e o pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Isso significa que quando a gente fala a respeito, por exemplo, de Israel, nós temos um senso comum que é uma das nações mais desenvolvidas tecnologicamente falando, né? Em termos de inovação, é até vendida a ideia de que é a nação das startups, né? E nós tivemos também esse mesmo movimento no país, principalmente em São Paulo, a respeito das startups. Mas convém salientar que as startups só acontecem dentro de Israel e mesmo na Inglaterra e Estados Unidos como fruto da universidade. Então, fruto do avanço das pesquisas das universidades. E aí a gente tem uma grande diferença a respeito das universidades fora do país para as universidades no Brasil, né? Nós, nesse momento, estamos sofrendo uma desvalorização enorme da imagem e do potencial da própria universidade brasileira, né? Ela tem sido taxada de um lugar onde só tem vagabundo, onde não existe nenhuma utilidade prática, não tem nenhum retorno para a sociedade, e isso eu considero um grande perigo, porque essas nações, elas só se desenvolveram e só alcançaram esse grau de tecnologia porque elas investiram e
acima de investir, elas prestigiaram as suas universidades. Então, a Universidade de Tel Aviv, a Universidade de Jerusalém, a Hebraica de Jerusalém, ou em Haifa, elas são prestigiadas. A população, e o empresariado e toda a comunidade nacional dos países, ela prestigia as universidades, né? Então, eu comentei isso contigo. Uma das diferenças que eu posso pontuar aqui é a respeito, por exemplo, dos egressos da universidade. Então, quando nós falamos assim desse eixo que eu estou comentando, né? Todos, e aí eu vou pegar agora o último exemplo, sair um pouco de Israel, falar mais dos Estados Unidos, essa última experiência na Stanford, é que todos os egressos, ou seja, aqueles que concluíram seus cursos na universidade, saíram para empreender, montaram suas empresas de tecnologia, e aí aqui eu cito Facebook, Google, Apple, todos eles não se desvincularam da Universidade de Stanford. Eles se mantiveram na universidade, eles só mudaram o papel. E acima de mudar o papel, o êxito deles na sociedade, eles reverteram para a universidade. Então, a Universidade de Stanford hoje ela é se não a mais rica dos Estados Unidos. E por que ela é a mais rica dos Estados Unidos, Luciano? Porque toda a formação que foi recebida por aqueles alunos durante a graduação, seus cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, nos laboratórios, nas pesquisas da universidade, quando deu resultado na sociedade, eles não fizeram como no Brasil, que é virar as costas e começaram a escrachar a universidade. Eles voltaram para a universidade e investiram mais dinheiro, porque é uma questão de mudança de mentalidade. Uma vez que a universidade fica mais legitimada, ele mesmo se legitima. Toda a tecnologia, ela não acontece num primeiro momento em startups, porque quem acompanha o desenvolvimento das pesquisas e o avanço das novas tecnologias é, em essência, as universidades. Sim. E o que está acontecendo no país, infelizmente, é um sucateamento das nossas universidades, né? E até um confronto direto. E aí, como diz, né? Até em inglês, como diz, é pointless, é sem sentido. Nós, inclusive, né, fazemos isso, né? A sociedade atacar sua própria joia. As universidades brasileiras, elas são o centro de efervescência intelectual. E nós temos uma série de, haja vista aí, né, quando estourou essa coisa do Covid, né, uma das primeiras universidades no mundo a mapear o genoma foi a Universidade de São Paulo, né? Sim. Então, se isso acontecesse, por exemplo, nos Estados Unidos, em Israel, na Inglaterra, haveria uma valorização disso. No Brasil é uma notinha e o que ganha mais visibilidade é sempre um ataque à universidade, é sempre uma depreciação da universidade e um desligamento total. As pessoas passam na universidade brasileira e nunca mais voltam, né? E o que nós precisaríamos, e a grande diferença que eu vejo e que eu experimentei das universidades internacionais, é que as pessoas não saem da universidade, elas transformam os seus papéis na universidade e mesmo que não continuem produzindo cientificamente, elas estão sendo atualizadas das novas discussões, né, das novas tendências, das quais nós estamos fazendo exatamente o que se faz nos outros lugares, que é esse tipo de conversa aqui, propiciar esse tipo de contato, esse tipo de conversa, que isso vai transformando a nossa mentalidade e assim as novas tecnologias vão se aperfeiçoando e nós vamos nos desenvolvendo mais enquanto sociedade. Tu sabe que aproveitando também essa tua abordagem, Márcio, eu quero dizer que faz muito tempo que eu não permeio a universidade pública, mas a minha formação é de universidade pública. E eu, no tempo em que estudava em universidade pública, eu tive uma formação de excelência, né? Eu tive uma formação de grandes professores, de grandes profissionais, e que, né, me alavancou para o mercado. Agora, esse movimento, né, de fato, de nós, né, egressos da universidade pública, ou até mesmo da universidade privada, né, voltarmos, né, e fazermos algumas ações, mesmo que seja compartilhar conhecimento, mesmo que seja compartilhar ideias, mesmo que seja um envolvimento para dizer assim, a nossa universidade ela precisa de mais apoio,
precisa de políticas, precisa de tecnologia, precisa de laboratórios, precisa de ter mais sofisticação no modelo de negócio, né? Porque a gente acaba falando em modelos de negócio dentro da universidade. E qual é o problema, né? Lá nasce a tecnologia, né? Então, nós precisamos tratar isso de uma forma diferente, né? E, de fato, nós continuamos tendo excelentes universidades, né? Excelentes profissionais formados pelas universidades públicas e privadas também no Brasil. Eu imagino, né, que a capacidade intelectual ela não seja nem um pouco dispar do que é o exterior, né? Agora, as nossas capacidades de infraestrutura é que poderiam ser melhoradas através de, né, vários movimentos que começam, inclusive, por nós egressos, né? Esse é um ponto-chave que tu tocou, Luciano, porque a diferença entre as universidades brasileiras e as estrangeiras é dinheiro, né? Falando um bom português aqui, claro, com todos os que estão nos assistindo, há duas diferenças, né, que nós temos que pontuar. Primeiro, que as universidades na sua maioria no exterior, elas são privadas, mas financiadas pelo Estado. Aqui nós temos o Estado e não temos uma participação muito pequena da iniciativa privada, né? E a diferença entre as universidades é uma relação de dinheiro, porque o capital intelectual humano, né? A nossa ciência já deu N demonstrações, e nós vemos isso quando a gente passa pelas universidades no exterior, muitos brasileiros trabalhando com pesquisa e nas universidades no exterior. Então, o potencial humano nós temos, e a nossa ciência, ela é muito, como brasileiro, nós somos muito criativos, né? Eu diria que assim, ó, nós tiramos leite de pedra na universidade brasileira, Luciano. Porque a infraestrutura, que foi esse o ponto que tu tocou, que eu acho que esse é uma questão chave da nossa conversa aqui, tanto para as universidades quanto para a indústria 4.0, quanto para a sociedade brasileira de maneira geral, é uma relação de infraestrutura, né? As universidades estrangeiras, elas têm infraestrutura, elas têm dinheiro, né? E o dinheiro faz toda a diferença, porque aqui nós temos um laboratório que, se a gente colocar e comparar com as universidades no estrangeiro, é um laboratório de segunda classe sempre, né? Então, até em termos de equipamento, né? Por exemplo, então nós vamos comprar um microscópio da Leica ou de outra, da Vines, que são as produtoras de microscópio, que vai nos ajudar a entender a mineralogia, e essa mineralogia vai ajudar a entender uma barragem que não vai se destruir, não vai desmoronar, né? Então, o microscópio, já a gente, quando vai comprar numa universidade que seja a USP, né, que é supostamente a universidade que mais tem dinheiro no país, ou o estado de São Paulo, porque é financiado pela FAPESP, né, que é uma das financiadoras de pesquisa no país, né? Mesmo isso, quando você vai adquirir um equipamento, esse equipamento, por necessidade, tem que ser o mais barato. Sim. E isso já é um ponto sensível, né? Exatamente, entendeu? Então, a gente está sempre assim lidando nas universidades brasileiras e na pesquisa brasileira com uma falta de estrutura, com uma falta de investimento, trabalhando com equipamentos de segunda classe. Então, eventualmente, nós temos, sim, centros no país que estão equipados com o que há de melhor. Sim, nós temos alguns poucos, Luciano. Sim. Enquanto que fora do país, tu tem uma proliferação de polos, e todos esses polos tecnológicos, eles têm o seu equipamento financiado com a primeira excelência, né? E isso faz total diferença, porque realmente é uma relação tecnológica, né? Então, é a mesma coisa para a gente fazer uma alegoria aqui. Eu quero montar um guarda-roupa, então eu posso montar um guarda-roupa, comprar um guarda-roupa nas Casas Bahia e montar ele todo com uma chave Phillips, certo? Eu vou montar esse guarda-roupa e ele vai ficar perfeito. Mas se eu tiver a maquininha, aquela que faz e ele vai ficar, não é verdade? Sim. Ele vai ficar. Sim, então, o custo, o tempo, a execução vai ser mais refinada, né?
usando esse exemplo, né? Sim, eu vou fazer força com uma chave de Phillips ali para montar todo o guarda-roupa, mas se eu usar uma coisa mecanizada, né? Eu vou ter uma execução muito melhor, eu vou ter uma produtividade muito maior. Em vez de montar um guarda-roupa, eu monto 3, 4 em uma hora. Então, isso é uma relação de tecnologia, isso é uma relação de mudança de paradigma, de ver as coisas, como nós vamos transformar. Então, eu diria que as universidades brasileiras, para essa alegoria do guarda-roupa, né, ela ainda está trabalhando e montando sua estrutura à base de chave de fenda, né? Enquanto as universidades, elas, pelo mundo afora, elas têm o seu... Tu pode me ajudar com esse nome, que não está vindo, assim? Elas têm o seu instrumento automático ali que vai parafusar todo e montar Parafusadeira. todo o guarda-roupa. A parafusadeira elétrica que Sim. vai montar todo o guarda-roupa em 2 minutos, 3 minutos, né? Então, essa é a diferença que eu vejo das universidades e também a diferença que eu vejo da nossa indústria. Né? Sim. Porque a nossa indústria, para a indústria, para o que a gente está falando, a gente está falando da indústria inteligente, a indústria 4.0, que está alinhada com essa relação de conquista do espaço, de monitoramento de satélite, de serviços inteligentes, do feedback, do retorno do consumidor, dessas relações que são mais humanizadas também, né? Do cuidado com o meio ambiente, de não ser a produção que vai e esgota todo o recurso e depois não tem. Sim. Então, todas essas relações, elas passam por uma mudança de visão de paradigma, né? Então, eu vejo que nós estamos ainda na indústria brasileira e na universidade ainda, de maneira geral, né, trabalhando com uma chave de fenda. E isso é importante, a gente até falou um pouco mais assim na nossa conversa sobre universidade, mas é um ponto-chave, né, Márcio? A universidade é o início do desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente falou sobre essa questão de infraestrutura, da necessidade de uma universidade forte, né? E nós sempre temos a esperança de que as coisas vão melhorar. E nós vamos ajudar e nós vamos trabalhar para isso, né? Então, mas é um ponto central, né? A tecnologia nasce dentro das universidades e dos centros de pesquisa e estudo, né? E isso me leva a outra, a próxima questão, né? Que é dessa tua última experiência, né, no pós-doutorado em Stanford. Tu teve a oportunidade de estar em contato com atores, né, de tecnologia direto no Vale do Silício, né? Então, queria ver contigo quais são as experiências que tu pode compartilhar conosco, né? E por que, na tua percepção, esse ecossistema de tecnologia e de inovação ele é tão desenvolvido como é? Na verdade, como eu comentei contigo em outra oportunidade, é uma relação de redes e contatos no Vale do Silício, né? Então, acho que o grande diferencial disso está atrelado ao que eu falei há poucos minutos atrás. As pessoas não saem das universidades, elas transformam seus papéis, e a universidade é uma grande promotora de encontros e contatos. Então, enquanto eu estive na Universidade de Stanford, eu tive a oportunidade de participar de uma série de meetings que fala, né, ou de encontros, em que você congrega diferentes pessoas de diferentes áreas para conversar. E essa conversa, muitas vezes, não é, Luciano, como a gente pensa aqui no país, né? Uma coisa formal ou com uma pauta já pré-definida para que... Não, ela é só uma promoção de encontro, entendeu? É só uma promoção de encontro entre pessoas. Muitas vezes é um coquetel, onde as pessoas vão estar ali, espontaneamente vão acabar conversando sobre o que fazem, e aí ali acontece a troca dos contatos e das ideias, e dali surgem projetos, né? E aí, como está na universidade, os pesquisadores acabam falando sobre suas pesquisas, as pessoas que estão trabalhando na indústria tech do Vale do Silício estão integradas nisso, estão conversando a respeito do mercado tecnológico, como ele está se desenvolvendo. Então, o que eu vejo que é o que falta no país é justamente essa rede de contatos e ser mais frequente, né? Nós vivemos um país que, infelizmente, ainda tem uma herança colonialista,
né? E por ser colonialista, tudo é difícil, né? Então, sempre tem uma burocracia para falar com alguém, principalmente em quem tá, principalmente para falar ou ter acesso em quem é o decision maker, aquela pessoa que tem a decisão na sua mão. Então, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na minha experiência, né? Eu estou falando só da minha experiência, isso pode ser diferente para as outras pessoas, mas no que eu vivi a respeito de experiência nesse eixo que a gente está conversando. Você tem contato direto e uma promoção de encontros com as pessoas que têm a tomada de decisão. Então, aí a gente resgata uma ideia que é do Schwab, com o Fórum Econômico, né? Qual é a ideia dele? É essa mesma ideia que está implantada no Vale do Silício, que está implantada no Centro Tecnológico de Israel, Tel Aviv, que é a promoção de encontro entre as pessoas, entre as pessoas que têm a mentalidade do desenvolvimento, que têm a pesquisa, e as pessoas que têm a decisão em suas mãos. Elas estão todas no mesmo gathering, no mesmo lugar de reunião, né? Tendo contato, conversando, e isso é uma coisa que não acontece no país, no Brasil. No Brasil, se eu quiser falar, eu vou ter que passar por pelo menos 3 secretárias e uma agenda que praticamente é infinita. E, no final das contas, ele fica uma pessoa só focada naquela parte de administração, né? E acaba ficando totalmente desconhecido de todo o entorno e, principalmente, Luciano, das possibilidades de futuro, né? Então, daquilo que pode vir a ser. E a sociedade, eu quero dizer isso para ti, ela sempre vive de futuro, né? Nós estamos constantemente projetando, né? É até uma relação humana, né? Como eu já comentei, da nossa capacidade de memória no cérebro mesmo, né? Nós estamos sempre vivendo o que será o amanhã, né? O que será o amanhã, sempre dos projetos, né? Então, quando eu corto essa relação dos contatos, né? Dos contatos da efervescência das ideias com aqueles que têm as decisões, aí eu tenho um país, né, que atende esse projeto, que é o projeto do Brasil até hoje, que é um projeto secular de subdesenvolvimento, né? Nós somos, e o subdesenvolvimento, já diria os pensadores brasileiros, né? Ele não é uma coisa do acaso, ele é um projeto, né? Então, para quebrar essa relação de subdesenvolvimento que a gente tem, eu acho que seria capital a gente ter o que os outros países têm, que é essa promoção das mentes efervescentes, né? Das novas ideias com as posições chaves de decisão, né? Que é o que tem no Vale do Silício, por exemplo, né? Você vai ter contato com as pessoas como tive, né? Da Apple, né? Quem tem a direção das coisas, mas não só com os diretores, né? Com aqueles que estão com o poder da decisão para o desenvolvimento, né? Então, acho que seria basicamente isso. Ou seja, Márcio, é fácil entrar numa loja da Starbucks e encontrar um gerente de desenvolvimento do Google e poder trocar uma ideia sobre negócios. Sim, lá tem a Pitts, né, que é P-E-T-S, que é uma outra cafeteria, né, na Califórnia, né, tem uma outra cafeteria, tem a Starbucks, mas essa Pitts é mais, digamos, é mais popular. E é muito comum, né, ter esses workplaces, né, ou esses lugares de trabalho, né, que as pessoas vão para tomar um café, abrem o seu computador ali e existe uma interação, né. Ali elas trocam informações a respeito dos projetos. E detalhe, Luciano, não é só conversar com quem faz a mesma coisa que tu, né? Porque senão tu fica só num circuito, só num caminho. É ter contato com a diversidade de ideias e com o desenvolvimento de ideias e projetos de diferentes áreas, como nós estamos fazendo aqui, né? Alguém que é antropólogo, arqueólogo, conversando com um engenheiro, e é dessa troca, dessa efervescência, que nós temos novas ideias, que nós temos novos apontamentos e que nós temos a possibilidade de desenvolver. Isso aí não é uma conversa, isso aí é evidência. Já está comprovado. É só observar o que acontece nos outros países do mundo. Tu sabe que eu tive a oportunidade de estudar um pequeno período também na Califórnia, em San Diego, e isso já fazem quase 10 anos.
E eu percebi naquela época, né, eu falei até da Starbucks, porque era um lugar onde as pessoas realmente eu via, né, que pegavam lá o recém-lançado iPad, né, o seu iPad, ou seus Macs, ou seus computadores, iam para lá, pegavam o seu café e iam trabalhar, né? Parecia um grande coworking, né, que tinha café, né? E era interessante porque a gente via a diversidade conversando, que é um movimento que talvez agora a gente está vendo, né, nos coworks no Brasil, em São Paulo, Porto Alegre, Caxias do Sul também tem essas iniciativas de cowork onde pessoas diferentes vão trocar ideia para encontrar sinergia para negócios, né, Márcio? Essa é uma questão bacana, né? E aí isso agregado a isso, Luciano, eu falaria, né, comentaria que a gente precisa também se entender, né, compreender o Brasil, né? Então, por exemplo, nós podemos sim olhar para essas nações e pensar essas relações como um exemplo, mas não como um exemplo fidedigno a ser seguido, porque nos exemplos que tu deu, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, Caxias, não, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de Covid, né? Isso aí não vai ter como acontecer mais, esses lugares onde as pessoas vão se encontrar. Então, nós vamos ter que migrar para um espaço virtual. Então, a realidade que eu antecipo e vejo é que esse coworking, ou essa cooperação de trabalho, né? Trabalho mútuo, trabalho em conjunto, ele tem que ser agora num espaço virtual. Então, é criar no Brasil uma ideia. Então, novamente, nós falamos aqui, a gente batendo de novo a respeito de atualizar os nossos mecanismos mentais para novas ideias, para, né, até para comentar essa relação, o empreendedor. O que é o empreendedor, Luciano? É aquele que antecipa o futuro. Né? Ele antecipa, ele vê uma possibilidade, ele corre atrás daquilo e aí ele empreende, né? Então, essa relação, ela precisa ser agora vista de uma maneira concreta, né? Nós não vamos... o exemplo que a gente deu a respeito dos cafés não vai funcionar no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma outra cultura de café, né? A respeito de como tomar café, de como trabalhar. Nós somos uma outra cultura e nós precisamos entender isso, porque não funciona. Quando a gente pensa numa coisa só migrar de lá para cá, só, sabe, transferir tecnologia, essa ideia de transferir tecnologia, ela não funciona, porque nós precisamos levar em conta todas as especificidades culturais. Sim. Dos espaços, dos territórios, né? Tu sabe que em engenharia a gente chama essa transferência, né, organizada para o espaço e para as questões culturais de tropicalização, né? Então, pode ser alguma coisa que funciona lá, mas ela tem que ser tropicalizada, ajustada aos nossos modelos, né? Independente de quais sejam eles, né? Exatamente, é o que a gente está falando a respeito de evolução, né? Novamente, evolução não é progresso, é adaptação. Então, esse exemplo que tu acabou de falar, que é interessante, olha como as coisas são estão sempre ligadas, né? A gente está falando de indústria e a gente está usando um conceito que é tropicalismo, e tropicalismo, esse conceito, a gente deve ele ao Caetano e ao Gil, e ao movimento musical, né? Então, é um conceito cultural que acaba se transformando e reverberando. Então, é isso que a gente precisa levar em conta, é isso que a gente precisa valorizar. Quando a gente usa um conceito, muitas vezes, sem valorizar as coisas, né? Sempre achando que o estrangeiro é melhor, né? Quando, na verdade, olha, essa relação que tu acabou de tecer é maravilhosa, né? E pensar que a gente deve, né, tributa esse conceito de adaptação tropicalismo a um movimento que é cultural musical. E isso é o país, é isso que a gente precisa entender, né? E a nossa potencialidade criativa, Luciano, isso eu tenho para te dizer a respeito das universidades por onde passei. A potencialidade criativa do país, do Brasil, nessa relação de adaptação e evolução, que é o que a gente está comentando, o brasileiro, por excelência, ele está sempre se adaptando. É o que eu comentei contigo. A gente consegue fazer uma ciência com uma chave de fenda, tá entendendo? E agora pensa, se a gente atualizar a nossa maneira de pensar e adaptar as nossas relações,
aí sim nós vamos assumir uma posição que a gente vem buscando desde a nossa independência, que é uma posição de grandeza, de independência da Europa e do resto do mundo e de originalidade, né, de contribuição para o mundo, né? Eu acho que o empresariado brasileiro, né, a sociedade brasileira, a nação brasileira de maneira geral, ela precisa definir o que ela quer ser, né? Ou o que ela vai ser, né? O que ela vai aportar para o mundo, né? Então, culturalmente, a gente tem muita coisa para aportar para o mundo, né? Para contribuir e, inclusive, para inovar, né? Porque nós somos um país que o que nos falta realmente é uma relação de infraestrutura, né? O Sim. resto, né, de potencial humano, né, de capacidades e de criatividade, né, eu ouso dizer que não é nenhuma questão de nós estamos atrás, muitas vezes nós estamos até à frente, né? Porque a gente sempre aquela coisa, né, de pensar fora da casinha, né? Então, né, quando a gente pensa fora da casa, da casinha, quando a gente pensa fora daquele circuito de pessoas, né? Se a gente está sempre interagindo com as mesmas pessoas, o nosso pensamento ele está confinado àquele circuito de pessoas. Quando a gente amplia essa redes e contatos, as sinapses, os contatos, eles tendem a ser maiores e aí a gente tem uma possibilidade muito mais inflexiva de novas ideias, novas tecnologias, novas soluções. Isso, de certa forma, Márcio, que tu está falando, quando a gente amplia as nossas sinapses, nós estamos falando basicamente do conceito de inteligência artificial, né? De novo, traz tecnologia para o nosso assunto aqui, né? Muito bacana. Bom, a gente já conversou em alguns outros momentos, nós teríamos conversa para 6 meses aqui, né? De tanta coisa que surge, né, nessas questões. Mas agora, para a gente dar um encaminhamento, finalizando essa nossa excelente conversa, eu quero trazer de novo, que a gente falou em vários momentos, o Klaus Schwab, né, que ele menciona que nós estamos vivendo o início da 4ª Revolução Industrial, né? Então, ele diz que nós ainda estamos experimentando o início das transformações, que ela já é exponencial, mas ela vai mudar profundamente a forma com que nós vamos nos relacionar, viver e trabalhar, né? Então, ele fala isso, né? E aí, Márcio, agora finalizando e trazendo um overview de todas as nossas ideias e pensamentos e discussões até aqui, o que tu enxerga de necessidade de mudança de paradigma para que a gente evolua nessa jornada da indústria 4.0? Né? Então, a gente falou já muito sobre isso, né? Então, para fazer um fechamento, né, sobre quais os paradigmas e quais as mudanças tu enxergas para a gente fazer essa jornada e esse caminho para a indústria 4.0? Bom, acredito que primeiro a gente precisa desburocratizar as relações no país, né? Para que a gente tenha um desenvolvimento de tecnologia. Isso também significa que a gente precisa ter uma mudança de paradigma, né? Atualmente, todo o que é substancial no Brasil é o agro, né? Que aparece toda hora na televisão e nós vamos precisar mudar essa relação, porque nós, para falar de tecnologia, nós não podemos ser só um país que está voltado para o agro, né? Precisamos nos voltar para antever, ou seja, visualizar que tipo de tecnologia que o país ele pode aportar no mundo. Mas acredito que para a gente chegar nesse tipo de nível, Luciano, de desenvolvimento, primeiramente a gente vai ter que ter no país, no Brasil, falando concretamente, né, um desenvolvimento das coisas que são básicas, né, que é a infraestrutura, né? O Brasil ainda sofre de uma falta de infraestrutura generalizada no país, né? Haja vista para as produções, e aí nem vamos muito longe, vamos regionalizar, vamos falar mais concretamente, né? E puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nós que somos da metade sul do Rio Grande do Sul, ou o sul do sul, né? Sim. Aqui nós temos um dos maiores portos, né, do Brasil, né, de movimentação de carga e importação e exportação. O Porto de Rio Grande, assim como o Porto de Santos e o Porto na Bahia, está entre os principais portos do Brasil, né? O que significa que toda a produção agro ela vai escoar
na relação marítima, né? Então, nós não exportamos nada por avião, né? Não é assim que funciona o comércio internacional. Ele funciona realmente pela via marítima, né? Pelas relações marítimas. E aí nós estamos muito atrasados, Luciano. Né? Haja vista aqui o propriamente Rio Grande, assim, a infraestrutura de porto, o acesso, né? Tudo que a gente faz aqui é por caminhão. E aí, quando chega em Pelotas, nós temos uma estrada que está desse tamanho, né? Todo o Rio Grande do Sul manda sua produção, gado, soja, arroz, vem tudo para cá, e nós perdemos horas e horas nisso, né? O que seria ideal? Que nós tivéssemos uma linha férrea bem estruturada, uma rede ferroviária para escoar a produção. Isso é uma relação de produção de competitividade e inteligência, né? Nós precisamos não ter só um polo ou um porto bem estruturado de Rio Grande, mas no que a gente tem de costa, né, o Brasil, nós deveríamos ter já uma indústria naval, né? Então, nós tivemos, como comentei, nós começamos o nosso processo de industrialização na história do Brasil. Ele começa em 1785, Luciano, com a primeira tentativa de industrialização. Depois passamos a 1808, 1930, com o que chama de implantação. Eu estou olhando aqui para não perder as datas. O terceiro período, que é o da Revolução Industrial, que ele vem de 1930 a 1956, e aí de 1956 até a atualidade, que é essa internacionalização, ou esse quarto período de uma tentativa de industrialização no país. Mas para a gente chegar na industrialização do país, primeiro a gente tem que investir massivamente. E tem que ser um projeto de nação, Luciano, suprapartidário, apartidário, né? Tem que ser uma relação de nacionalidade mesmo, assim, de um projeto de país. O Brasil, com o que ele tem de costa, né, de costa marítima, é impensável a gente estar no século 2020 sem uma indústria naval. Nós não produzimos nossos próprios navios. Isso é absurdo. Então, a gente falar... por isso que eu saudei a tua ideia, né, da indústria 4.0, mas ela vai ficar fadada a ser sempre subdesenvolvida se o empresariado brasileiro não entender que ele precisa mudar a mentalidade e investir e pressionar massivamente para que quem quer que seja que entre nas decisões políticas tenha sempre uma ideia de desenvolvimento de infraestrutura de pano de fundo. Né? Nós precisamos alcançar algumas coisas, né? A nossa produção ela já não pode estar mais baseada só na escoação de toda a produção por caminhões, né? Isso não é inteligente, né? A gente precisa mudar isso, né? Sim, vai ter vai reverberar numa relação social? Vai reverberar numa relação social. Mas isso é o que a gente está conversando aqui, né? De mentes que se deslocam e vão à frente do seu tempo para pensar como isso vai se transformar. E para não deixar desamparados os caminhoneiros, não é uma relação sem solução, né? A gente precisa transformar essas relações. E isso só começa quando a gente tem esse tipo de provocação que tu está tendo, né? Que é uma provocação, né, para o empresariado de Caxias, o empresariado do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul precisa olhar com mais carinho para o porto de Rio Grande. Ele precisa modernizar o Porto de Rio Grande. Ele precisa modernizar todas as vias que vêm escoar toda essa produção agro do país. Ele precisa modernizar, inclusive, a produção agro no país. E isso vai levar ao contato com as novas tecnologias, com os sistemas de informação geográfica, que eu falei dessas relações de satélite, produção. E nós vamos ter uma produção mais inteligente e um país preparado para entrar nesse momento e nessa perspectiva que o Schwab ele mostra, e é o que aponta para o desenvolvimento futuro da humanidade em relação de produção, comércio, né? Produção, mas não só produção, bem como distribuição das riquezas, né? Então, para que o país se desenvolva, ele precisa se desenvolver igualitariamente. Nós precisamos nos desenvolver, e aí eu falo industrialmente e igualitariamente. Nós não podemos só ter um polo no Rio Grande do Sul. Nós temos que ter vários polos desenvolvidos de produção pelo país e infraestrutura, que é o que nos falta, né? Então, acho que a palavra-chave é essa,
e é incorporar esse tipo de mentalidade. Então, é uma mudança de paradigma. Nós precisamos de uma mudança de paradigma e é fundamental que o empresariado brasileiro mude a sua mentalidade. Enquanto o empresariado brasileiro não mudar a sua mentalidade, nós somos fadados a estar sempre a um passo atrás, ou 2, ou 3, daquilo que acontece no mundo. E isso, Márcio, é uma coisa muito interessante, porque uma vez eu escutei de uma pessoa sobre fazer um feedback para outra pessoa. Normalmente, quando a gente recebe um feedback e aquilo incomoda, tem um fundo de verdade, né? Só que nós não estamos falando da pessoalidade, nós estamos falando de alguma coisa para que possa melhorar, para que possa se desenvolver, para que tu possa avançar no teu ser. Agora, quando a gente faz diversas provocações, e essa nossa conversa ela tem várias provocações, né? O que nós queremos, né? E aí a gente quer, no fundo, que o país se desenvolva, né? A gente quer, no fundo, que as pessoas tenham renda, que as pessoas vivam melhor, né? É isso que nós queremos, no fundo, né? As nossas provocações, elas independem de posições políticas, é uma discussão de ideias aqui, né? E se tem coisas boas que estão acontecendo no governo A, ou no governo B, ou no governo C, que bom, né? Nós vamos apoiar as coisas boas. E nós vamos não apoiar as coisas que são ruins para o país, né? Então, isso que tu traz, né, de um plano nacional, de um plano de nação, de um plano de Estado, em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, apoio às universidades, apoio à indústria, o empresariado mudando esse mindset, se aproximando da academia, se aproximando do governo, tendo o que a gente chama da tríplice hélice funcionando mais sinergeticamente, né? Nós temos tudo para ter um país desenvolvido, né, Márcio? A gente tem todas as ferramentas para ter um país desenvolvido, né? Agora, claro, a gente precisa azeitar essas engrenagens, né? E os atores precisam, né? Não adianta, né? Eu não te procuro e tu se esconde, né? A gente não vai se encontrar, né? Então a gente precisa aceitar as provocações e ir ao encontro do outro para que a gente avance o nosso país, né? Então, acho que essa nossa conversa, né, eu teria ela por muito tempo, né, que eu acho que é muito interessante, porque ela, embora nós sejamos de áreas distintas, mas nós temos um propósito em comum, né, que é o bem de todas as pessoas do nosso país, né? É o desenvolvimento do nosso próprio país, né? Então, acho que a gente traz uma mensagem muito relevante para abrir várias discussões, né? E essa a minha proposta, trazer as provocações para abrir a discussão. Eu te agradeço o reconhecimento dessa minha iniciativa, né? Uma iniciativa do Luciano Oliveira, engenheiro profissional, né? E que eu acho isso tem a ver com um propósito profissional, né? Eu acho que eu me formei engenheiro, né? Porque eu tinha um propósito de contribuir com as pessoas na parte de indústria, na parte de projetos, de engenharia, para que eu pudesse levar o bem-estar para as pessoas. Então, agora um pouco mais maduro nessa carreira, né? Eu enxerguei essa como uma possibilidade, que de fato é uma possibilidade nova, né? A pandemia ela mudou a nossa forma de se relacionar e trouxe para o virtual. E no virtual eu encontrei esse mecanismo de alcançar mais possibilidades e trazer pessoas para a gente conversar e fazer essas provocações necessárias. Então eu te agradeço imensamente o teu aceite dessa conversa. Eu agradeço a tua disponibilidade, o teu tempo, uma pessoa que, com todos os afazeres, né, com todas as tuas questões de estudo, de pesquisa, todas as tuas experiências internacionais, os teus pós-doutorados na Stanford, no Vale do Silício, eu tenho certeza que traz muita bagagem para essa discussão, né? Tomara que a gente faça outras discussões e que a gente volte a conversar e bater papo, e que o Brasil, né, de fato melhore, né, e que as pessoas tenham vidas melhores daqui para frente. A gente trabalha para isso. Márcio, te agradeço imensamente. Muito obrigado
participação nessa série de entrevistas que agora dão sequência com outros executivos, com outros pontos de vista, com outras contribuições e que é saudável. É na diversidade que a gente avança, evolui e pensa diferente para um Brasil melhor. Muito obrigado. Obrigado tu, Luciano. Eu quero agradecer e reafirmar que essa criação de fóruns digitais, né? Eu acho que esse é um caminho mesmo, né? A criação do que tu está promovendo, que são, assim como o Schwab fez, né? É a promoção da discussão, né? De quem tem as decisões, de fóruns, porque eu acho que é esse o caminho que nós devemos percorrer. Agradeço a oportunidade e, quiçá, tenhamos mais outras oportunidades para seguir dialogando e pensando no desenvolvimento e prosperidade do nosso país. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!